A segunda coisa que eu aprendi aqui ao ler Êxodo 14: esteja preparado para as mudanças que Deus lhe proporcionar. Esteja preparado para as mudanças que Deus lhe proporcionar. Êxodo 14, no versículo 2, diz assim, olha: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. Israel estava indo em uma direção, fugindo do Egito, fugindo de Faraó. De repente, Deus dá um comando diferente. Através de Moisés, ele diz assim: diga aos israelitas que mudem o rumo. Aquilo era uma mudança, irmãos. Às vezes, Deus vai nos dar uma direção diferente daquela que nós já colocamos no nosso coração. Então, é interessante a gente pensar isso, né? Se eles estavam fugindo dos inimigos, acampar à beira-mar não parecia ser uma boa ideia. Porque é como se você estivesse indo para um beco sem saída. Mas aquela era a direção de Deus. Aquela foi a palavra liberada por Moisés para eles. Às vezes, obedecer ao Senhor pode até parecer estranho, mas se a palavra veio dele, faça. Se foi Deus quem falou, obedeça. Nós podemos até achar que uma determinada direção é a correta, mas Deus conhece a nossa vida muito melhor do que nós mesmos. Deus não apenas vê o que está acontecendo agora, Deus também vê o nosso futuro. E quando eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de um fato que aconteceu na minha vida, um fato pessoal. Quando eu era muito jovem, eu morava num bairro, e aí o meu pai decidiu mudar para um outro bairro, um bairro mais distante, e nós já estávamos acostumados ali com aquele bairro. Nós gostávamos dali, a gente gostava de morar ali, mas por alguma circunstância meu pai mudou para um outro bairro. E naquela época eu e os meus irmãos, toda a família, nós sentimos muito essa mudança repentina. Só que foi ali naquele outro bairro para onde Deus me levou que eu conheci a minha esposa. Há 35 anos atrás eu conheci a minha esposa. Me casei com ela, formei uma família linda. Então Deus via o meu futuro. Deus me levou até um lugar. Deus levou a minha esposa também de um outro bairro para aquele bairro para que nós nos encontrássemos ali. A gente às vezes acha que as coisas acontecem, sei lá, por obra do acaso, né? Mas não, Deus tinha um propósito. Deus nos fez encontrar ali, conhecer ali, namorar, noivar, casar e ter filhos. Só que naquele momento que aconteceu essa mudança, eu vislumbrava somente as circunstâncias presentes. Presta atenção, você que está ouvindo essa palavra aí. Às vezes Deus pode provocar mudanças assim, repentinas na sua vida, que vão te parecer no primeiro momento desfavoráveis. Mas saiba que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, que nós não conseguimos entender, mas nós temos que confiar e acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De alguma forma, Deus vai usar as circunstâncias que te parecem desfavoráveis para te aperfeiçoar, para cumprir a vontade dele na sua vida e para que o nome dele seja glorificado. No versículo 8 de Êxodo 14, diz que, apesar da mudança de direção, de um novo rumo estabelecido, o povo continuava a caminhar triunfante. Eles tinham confiança em Deus, eles tinham confiança na sua liderança espiritual, que era Moisés. Amém? Esteja preparado para as mudanças que Deus proporcionar
na sua vida. A terceira coisa que Deus ministrou ao meu coração quando eu li novamente essa passagem de Êxodo 14. Não se impressione com a força do inimigo. Não se impressione com a força do inimigo. No versículo 7 está escrito assim, Êxodo 14, verso 7. Ele, Faraó, saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Piairote e de Baal-Zefon. O inimigo saiu com tudo. O inimigo veio com tudo. Deus permitiu que Faraó reunisse todas as suas forças, aquilo que eles tinham de melhor, e viesse com tudo contra o povo de Israel. Moisés e o povo ficaram totalmente acuados. Às vezes, meus irmãos, Deus vai permitir que as coisas cheguem ao seu limite, para que na última hora, quando não houver mais possibilidades, Ele manifeste o seu poder, para que não haja nenhuma dúvida de que aquele livramento foi feito pelas mãos de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, mesmo diante de um grande desafio, não deixe de crer, não deixe de clamar. Deus é poderoso para intervir, mesmo naquelas situações que aos nossos olhos parecem ser impossíveis de serem resolvidas. No versículo 10 diz que quando os israelitas viram os egípcios, eles ficaram atemorizados, por isso clamaram ao Senhor. Quando você estiver cercado pelos inimigos, é natural que você tenha medo, mas não deixe que o medo domine as suas atitudes. Não deixe que o medo te paralise. Amém? Olha o que Deus manda te dizer hoje. Não permita que o medo escravize você. No momento de medo, no momento de pavor, de aflição, de desespero, clame ao Senhor. Salmo 118, no versos 5 e 6, está escrito assim: na minha aflição eu clamei ao Senhor. Olha o que o salmista diz. Ele, o Senhor, me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Na minha angústia, na minha aflição, eu clamei ao Senhor e Ele me livrou. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta coisa que Deus ministrou ao meu coração e eu compartilho com você nesse culto é que há um tempo de orar e há um tempo de agir. Tempo de orar e tempo de agir. No verso 15, diz assim, pode deixar aberto, querida, pode deixar aberto. No verso 15 diz assim: o Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Por que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Nós temos que entender que em alguns momentos da nossa vida, a nossa oração deverá ser seguida de uma atitude. Sempre uma atitude direcionada por Deus. Não é qualquer coisa. É buscar de Deus uma direção. É preciso orar, sim, o tempo todo. Orar e sem cessar. Mas em alguns momentos, a nossa oração também deve ser somada a uma atitude. Alguns milagres
que nós vamos experimentar estão também relacionados a posturas que devemos adotar. Jesus disse para os seus discípulos que algumas castas de demônios somente seriam expulsas com oração e jejum. Tá vendo? Olha Deus dando uma direção. Ore, mas jejue também. Acrescente à sua oração o jejum, quando tiver que expulsar algum demônio. Em Mateus capítulo 26, verso 41, Jesus disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está dizendo aqui, olha, é preciso orar, mas junte-se à oração, vigiar também. Tem gente que ora muito, mas vigia pouco. Então, nós vemos nesses dois textos que eu mencionei aqui, que o seguinte, para que a oração tivesse êxito, ela teve que ser acompanhada de outros elementos, do jejum e da atitude de vigiar, ou de cuidar de si mesmo. Em Efésios capítulo 6, Paulo nos fala sobre uma guerra espiritual, que é vencida quando nós tomamos posse das armas de Deus. Antes da oração em si e das armas espirituais, Paulo menciona algumas atitudes. Obediência. Leia Efésios 6 todo para você ver. A gente tem o costume de ler somente aquelas passagens que nos chamam mais atenção, não é? Efésios 6, leia todo o capítulo, ele fala de atitudes. Antes das armas espirituais, de empunharmos as armas espirituais, do escudo da fé, do capacete da salvação, a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho, Paulo fala sobre atitudes. Ele fala sobre obediência, ele fala sobre honrar os pais, ele fala sobre criar os filhos de maneira correta, ele fala de uma postura correta como senhores, como donos, né, de algum empreendimento, como servos. Então, junte à sua oração atitudes que Deus colocar no seu coração, não é qualquer atitude, é aquilo que Deus te direcionar. Amém? Quando os nossos passos forem guiados por Deus e respaldados por uma vida de santidade, a nossa oração terá efeito. Deus se alegra quando decidimos andar em obediência a Ele.